Em videoaulas anteriores, nós estudamos os mecanismos locais e humorais de controle do fluxo sanguíneo. Nessa nossa videoaula, nós vamos estudar os mecanismos neurais de controle do fluxo sanguíneo, ou seja, como é que o sistema nervoso atua para controlar o fluxo sanguíneo e como isso impacta diretamente no controle da pressão arterial. Como nós discutimos em videoaulas anteriores, o controle do fluxo sanguíneo para os órgãos e para os tecidos é feito na sua maior parte por mecanismos locais de controle. O sistema nervoso, ou seja, os mecanismos neurais, eles vão atuar de forma mais gerais, realizando a redistribuição do fluxo sanguíneo para diferentes áreas do corpo, atuando no aumento ou na redução da atividade de bombeamento cardíaco e fazendo o controle rápido da pressão arterial. O controle nervoso da circulação é feito na sua maior parte por mecanismos do sistema nervoso autônomo. E dentro do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático é de longe o principal responsável pelo controle do fluxo sanguíneo pelo sistema nervoso. Na maioria dos tecidos corporais, todos os vasos sanguíneos, exceto os capilares, recebem inervação do sistema nervoso simpático. As fibras nervosas simpáticas vão atuar a nível de pequenas artérias e arteríolas, fazendo vasoconstricção para diminuir o fluxo sanguíneo. Essa vasoconstricção das pequenas artérias, das arteríolas, promove o que a gente chama de resistência vascular periférica, que impacta diretamente na pressão arterial, já que a pressão arterial é resultado do produto da resistência vascular periférica e do débito cardíaco. Além disso, o sistema nervoso simpático também vai inervar os vasos maiores, por exemplo, as veias. O sistema nervoso simpático reduz o volume das veias, impulsionando o sangue na direção do coração, e isso impacta diretamente no bombeamento cardíaco. Isso vai, por exemplo, aumentar o débito cardíaco, que influencia diretamente nos valores de pressão arterial. Além de atuar diretamente sobre os vasos sanguíneos, o sistema nervoso simpático atua diretamente no coração, aumentando a frequência cardíaca e aumentando a contratilidade cardíaca. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, apesar de ter uma atuação menos importante do que a atuação do sistema nervoso simpático, vai fazer o efeito oposto, ou seja, vai reduzir a frequência cardíaca e também vai atuar de forma mais moderada na contratilidade cardíaca. Como nós discutimos em videoaulas anteriores, para que ocorra a circulação do sangue, é necessário um valor mínimo de pressão arterial. Quem mantém essa pressão em valores adequados para que a circulação do sangue aconteça é exatamente a atuação do sistema nervoso simpático, através do que a gente chama de tônus vasoconstrictor simpático. Ou seja, os vasos sanguíneos, eles são mantidos em um estado constante de contração parcial. E é essa contração parcial constante dos vasos sanguíneos que mantém a pressão arterial em um nível que favorece a circulação do sangue. Sem a atuação desse centro vasomotor simpático, não seria possível manter a pressão arterial em um nível adequado para que o sangue circulasse. Uma característica extremamente importante do sistema nervoso no controle da pressão arterial é que esse controle é feito de forma extremamente rápida. Em questão de segundos, é possível que o sistema nervoso consiga estimular o sistema cardiovascular a aumentar a pressão arterial ou ainda a reduzir a pressão arterial. Portanto, o sistema nervoso é o mecanismo mais rápido de controle da pressão arterial. Durante o exercício físico, nós sabemos que é necessário um aumento do fluxo sanguíneo para os músculos que estão sendo exercitados, exatamente porque aumenta a demanda metabólica desses músculos que estão em exercício. Grande parte do aumento do fluxo sanguíneo para os músculos que estão sendo exercitados ocorre pelos efeitos locais de controle do fluxo sanguíneo, como nós já vimos em outras videoaulas. Entretanto, uma outra parte desse aumento do fluxo sanguíneo é promovida por mecanismos neurais, ou seja, o sistema nervoso simpático
promove aumento da pressão arterial sistêmica e isso favorece o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos que estão sendo exercitados. Assim como no exercício, em muitas outras formas de estresse, por exemplo, em situação de risco ou de perigo, o sistema nervoso simpático também atua aumentando a pressão arterial em uma situação de alarme, preparando o seu organismo para uma possível fuga. Além das funções do exercício e também do estresse sobre o efeito da pressão arterial estimulando o sistema nervoso autônomo, existem também no organismo uma série de outros mecanismos especiais que agem de forma reflexa para manter a pressão arterial sempre próxima dos níveis de normalidade. Geralmente, esses mecanismos reflexos acontecem de forma onde o feedback é negativo, ou seja, se a pressão aumenta, eles atuam para reduzir, se a pressão diminui, eles atuam para aumentar. Um dos sistemas reflexos de controle da pressão arterial mais conhecidos é o sistema de reflexo baroreceptor. Como é que esse sistema funciona? Bem, existem células especiais, células nervosas, que estão localizadas na parede das grandes artérias sistêmicas. Mais abundantemente, estão no seio carotídeo e no arco da aorta. Essas células, elas detectam, por exemplo, quando a pressão arterial está aumentada, ou seja, acima dos valores considerados normais, elas sofrem um estiramento. E esse estiramento vai servir de sinal, vai servir de estímulo para enviar um sinal para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai enviar uma resposta, vai enviar um sinal de volta para o sistema nervoso autônomo, fazendo com que a pressão arterial diminua. Como é que a pressão arterial vai diminuir por esse mecanismo reflexo? O sistema nervoso autônomo vai fazer uma redução da frequência cardíaca e uma redução da contratilidade cardíaca. Lá nos vasos sanguíneos vai ocorrer uma vasodilatação. Como a gente já sabe que a pressão arterial é o resultado do produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, se esses dois mecanismos vão reduzir por atuação do sistema nervoso autônomo, consequentemente a pressão arterial também vai reduzir. Embora esses baroreceptores realizem um controle rigoroso da pressão arterial frequentemente nos movimentos diários, ou seja, momento a momento, alguns pesquisadores consideram que esses baroreceptores não atuam de forma crônica, não atuam a longo prazo. Por quê? Eles explicam que esses baroreceptores tendem a se reprogramar quando a pressão arterial é mantida aumentada por 1 a 2 dias ou mais que isso. Ou seja, quando a pressão arterial é elevada e se mantém elevada por mais de 1 a 2 dias, ocorre uma reprogramação desses baroreceptores. É como se eles passassem a entender que a pressão arterial normal agora é aquela que está mantida ali naquele valor mais alto por mais de 2 dias. Entretanto, outros pesquisadores acreditam e defendem que esses baroreceptores se reprogramam sim, porém não se reprogramam de forma total. Consequentemente, se essa reprogramação não acontece de forma total, vai estar sempre ocorrendo estímulo desses baroreceptores para que a pressão arterial volte aos níveis considerados normais. E aí sim, dessa forma, se isso realmente acontecer, se essa reprogramação não for total, os baroreceptores vão ter influência significativa, influência importante sobre a regulação a longo prazo da pressão arterial. Um outro sistema reflexo de controle da pressão arterial é o reflexo quimiorreceptor. Esse reflexo funciona basicamente da mesma maneira que o reflexo baroreceptor. Entretanto, essas células especiais desse sistema são estimuladas por estímulos químicos. Por exemplo, quando a pressão arterial ela cai bem abaixo dos níveis considerados normais, a níveis críticos, vai acontecer redução do fluxo sanguíneo pela queda da pressão arterial, consequentemente vai reduzir a concentração de oxigênio que é necessário para as funções celulares, vai aumentar a concentração de gás carbônico e a concentração de íons de hidrogênio. As células nervosas agora vão captar exatamente esses estímulos, essas concentrações
alterações alteradas. Vão enviar esse sinal para o sistema nervoso e o sistema nervoso vai enviar um sinal de volta para o sistema nervoso autônomo, fazendo com que a pressão arterial aumente para os níveis considerados normais. Nós temos ainda os reflexos atriais e das artérias pulmonares, que funcionam também assim como as células barorreceptoras, detectam a alteração da pressão arterial por estiramento. Entretanto, esse reflexo atrial e das artérias pulmonares vão detectar pequenas alterações nas áreas de baixa pressão, ajudando e funcionando de forma concomitante com o reflexo barorreceptor, aumentando a potencialidade desses sistemas em promover redução da pressão arterial. O estiramento dos átrios também vão ativar os rins através de um reflexo que a gente chama de reflexo de volume. Os átrios, quando sofrem estiramento, eles vão atuar lá no hipotálamo, fazendo com que ocorra a redução da produção do hormônio antidiurético. Com a redução da produção do hormônio antidiurético, vai ocorrer uma eliminação maior de líquido pelos rins, fazendo com que ocorra redução do volume sanguíneo e redução da pressão arterial. O aumento da pressão arterial também promove aumento significativo da frequência cardíaca, podendo chegar até 75%. Uma pequena parte desse aumento da frequência cardíaca se dá por estimulação direta do estímulo de estiramento atrial. Entretanto, a maior parte desse aumento da frequência cardíaca é dada por um reflexo que a gente conhece como reflexo de Bainbridge. Esse reflexo vai fazer o sistema nervoso aumentar a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca. Embora a maior parte do controle da pressão arterial seja realizada por mecanismos autônomos, ou seja, pelo sistema nervoso autônomo, os nervos periféricos e os músculos também atuam em duas situações especiais para o controle da pressão arterial. Existe um reflexo chamado de reflexo da compressão abdominal, que quando ocorre o reflexo barorreceptor ou o quimiorreceptor, ao mesmo tempo sinais são enviados para os nervos periféricos que vão acionar os músculos abdominais a se contraírem e dessa forma eles vão esvaziar os reservatórios venosos, estimulando o sangue na direção do coração. Dessa forma, por esse reflexo, o coração vai conseguir aumentar o débito cardíaco. Além disso, durante o exercício físico, os músculos se contraem e comprimem os vasos sanguíneos. Até mesmo antes do início da realização do exercício, até como uma forma de preparação para o exercício, o organismo, o corpo se enrijece e isso também vai comprimir os vasos e o abdômen, fazendo com que o sangue retorne com maior facilidade em direção ao coração e aos pulmões, e isso aumenta muito o débito cardíaco, podendo chegar a um aumento de 5 a 7 vezes, dependendo da intensidade do exercício. Bom, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui contribuindo com você, espero ter ajudado e lembre-se, a boa prática profissional propõe que todas as abordagens sejam baseadas em evidências. Então continue estudando, valorize a sua atuação profissional e lembre que eu estou aqui para te ajudar a alcançar o sucesso profissional. Um grande abraço e até mais!